Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Glória a Jesus. Tá bom, irmão. Aleluia. Vamos cantar o 89, irmãos. Aleluia. 89. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar, como foi que padeceu na cruz para me libertar, a sua paixão e morte, a começar no jardim. Não houve mais quem tivesse um sofrimento assim. Só o amor, só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Conta-me como sentiu a rude morte na cruz, suportando a acusação dos inimigos da luz. Conta-me como tem dado ao malfeitor sua paz, dizendo hoje comigo no paraíso estarás. Só o amor, só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Conta-me como chorou, falando a Jerusalém, profeta fazem morrer, quando a ti eles vêm. Conta-me como ainda chora, por causa do pecador, que não quer seu evangelho proclamado com amor. Só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Conta-me como o Senhor um bom testemunho deu, satisfazendo a lei, quando o cálice bebeu. Também disse essas palavras, com seu tão profundo amor: Pai, lhe perdoa a cegueira, que é própria do pecador. Só o amor, só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Conta-me como também veio ao povo judeu, povo que tanto amou, querendo dar-lhes os céus, como ainda hoje ele ama,
a todo pecador, dando-lhe paz e descanso, pelo evangelho de amor. Só o amor, só o amor, só o amor, sublime e grande amor. Aleluias. Esses hinos são verdadeiras pregações, né, para os nossos corações, né, irmãos? Vamos cantar o 91. Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Nívea luz, a nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Jesus, me acode enquanto lhe dar a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Nívea luz, a nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Jesus, com instância humilde roguei, que o sangue perfeito pureza me dê. Me lava na fonte, aberta na cruz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Nívea luz, a nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Jesus, nesse instante espero a mão que há de criar-me um bom coração. Aqueles que o Espírito pedem a Deus, dá sempre a pureza da nívea luz. Nívea luz, a nívea luz. Ó, dai-me a pureza da nívea luz. Amém. Glória a Deus. Tem algum pedido de oração, irmãos? Não sei se está alguém aqui que deixou essa mochila aqui. Terça-feira. Segunda-feira, né? Hoje é quarta? Foi segunda-feira. Foi domingo. Deixaram uma mochila aqui, ó. Glória a Deus. Irmão Leonilson, aumenta um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido aqui nosso irmão Júlio para... Só um momentinho só. Vou convidar o presbítero Diniz para ler a mensagem oficial. Amém? Aí em seguida o irmão Júlio ora pelos pedidos de oração. Glórias a Deus. Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Abramos nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15, do versículo 1. Amém? Versículo 1 diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permaneceres em mim. Versículo 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Agora vem aqui, irmão Júlio, orar pelos pedidos de oração. Louvado seja Deus pela igreja. Amém? Glórias a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, motivo de alegria estar mais uma vez aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E aqui tem um pedido de oração que diz: Irmã Rosilene, na verdade é um agradecimento, perdão. Irmã Rosilene agradece a Deus pela irmã Jennifer, chegou bem em seu local de destino. Graças a Deus, porque o Senhor o levou. Louvado seja Deus. E tenho certeza que será uma viagem bem sucedida em nome de Jesus. Alguém entre nós tem alguma necessidade que queira se manifestar para que oremos? Graças a Deus. Também creio agradecidos entre nós. Se houvesse manifeste, graças a Deus que nos dá vitória em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele tem a resposta que você necessita, Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Eu creio assim, como diz a palavra do Senhor. Oremos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades do Teu povo. Senhor, toma nas Tuas mãos a cada uma das nossas vidas, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, prepara todas as coisas as quais necessitamos e buscamos, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cumpre, Senhor Deus, as Tuas promessas em nossas vidas, Senhor Deus. Cuida de cada um de nós, dos nossos familiares, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora as irmãs louvam a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Eu convido aqui o presbítero Diniz para dar uma saudação para a igreja. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento com a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, esta palavra que eu fiz a leitura, eu quero ainda nela poder falar algo aqui da parte do Senhor. Em João, no capítulo 15, o Evangelho segundo escreveu João, Jesus, ele dando as suas últimas instruções para o discípulo, no capítulo 15, ele faz aqui uma ilustração com a videira. Sabemos que a videira, esta árvore frutífera, ela é bem conhecida naquele tempo em Israel e muito utilizada, muito plantada, muito cuidada pelos agricultores, né? Pois eles faziam o uso do fruto desta videira. E Jesus aqui ele faz para ensinar os discípulos. O Senhor Jesus ele vai fazer aqui uma ilustração dizendo que ele é a videira verdadeira, não é? Primeiro entendemos, irmãos, que quando ele diz que ele é a videira verdadeira, porque certamente devia haver alguma que não era verdadeira, né? Quem sabe uma que produzia frutos bravos, não é? Que não dava para não dava para aproveitar o seu fruto. E depois que Jesus ele diz que ele é a videira verdadeira, ele vai dizer que Deus é o agricultor, seu pai é o agricultor, aquele que cuida da videira, aquele que trata, aquele que aduba, aquele que coloca água nos seus pés, no seu tronco, para que ela venha produzir bons frutos. Mas também depois que Jesus ele disse a videira, o pai, o agricultor, ele agora vai falar dos ramos. Jesus vai dizer, ele vai olhar para os discípulos que estão em sua volta, vai apontar para os discípulos e dizer, vós sois o ramo. Então veja bem, meus irmãos, Jesus sendo a videira verdadeira, tendo Deus o Pai, aquele que cuida, aquele que poda, aquele que zela, e os seus discípulos, ou seja, todos aqueles que seguem a Jesus, que está em Jesus, ele passa agora a ser o ramo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, após dizer que eles eram um ramo, Jesus vai dizer que todo o ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E depois Jesus, ele vai dizer, vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho vos falado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, Jesus, ele usa a videira, ele usa a videira, ele sendo a videira, o Pai que é Deus sendo aquele que cuida da videira, aqueles que seguem a ele, porque todo aquele que segue a Jesus, ele se torna discípulo de Jesus. Aí ele vai dizer, vocês são os ramos que produz o fruto através da oliveira. E depois Jesus ele vai dizer, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a palavra de Deus, a palavra que Jesus fala ao nosso coração, através de alguém, através do pastor, do pregador, seja quem esteja usando, fazendo uso da palavra, Deus, a palavra, ela está limpando, porque a palavra, ela tem esse poder para limpar. A palavra, ela tira, irmão, tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Jesus, através da sua palavra, ele começa a nos limpar. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a palavra de Deus tem esse poder, meus amados. E depois Jesus ainda, ele continua dizendo no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer
em mim. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 5, Jesus ele diz mais uma vez: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Veja, irmãos, que Jesus, ele é a essência da vida. Jesus, ele é a essência de tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo. Tudo aquilo que nós fazemos na presença de Deus, Jesus, ele é a essência. Sem Jesus, amado, nós não podemos fazer nada. Sem ele, somente através de Jesus Cristo, o homem ele pode adquirir uma nova vida. Somente através de Jesus Cristo, o homem ele pode se tornar uma nova criatura. Foi por isso que Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, quando ele começa a conversar com Nicodemos, ele disse para Nicodemos: olha, Nicodemo, se você não nascer de novo, se você não morrer, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E sabemos, meus irmãos, que quando Jesus diz para os discípulos que eles já estavam limpos pela palavra, a palavra ela também tem esse poder de lavar, de limpar. Jesus estava dizendo para Nicodemo: é necessário, Nicodemo, você se lavar nas águas, é necessário você se limpar para alcançar o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu convido a irmã Elisângela para louvar a Deus. E nós vamos recolher dízimos e ofertas, meus irmãos. Que Deus venha abençoar a todos que tenha e os que não têm também para ofertar. Deus venha preparar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Saúde os irmãos na santa paz do Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Removerei a pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Removerei a pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama
Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje é culto de ensino, culto da palavra. Mas nós já tivemos aqui uma iniciação de uma palavra de salvação. O objetivo da igreja, irmão, na terra é pregar a salvação. E também temos conhecimento do que era a palavra de Deus. O cristão, ele precisa entender que ele precisa ser educado na palavra de Deus. Ele precisa ser ensinado. E é desse assunto que eu vou falar aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Está conosco Lene e Luiz Carlos, convidado da irmã Elisângela. Estão ali, muito bem-vindo. Como vamos dizer para nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, nessa noite fria. Muito bem-vindo, que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir aqui um pouco da palavra de Deus. No nosso culto de ensino, nós temos sempre o intuito de falar de algo que possa ser para a nossa vida cristã, para que nós possamos ser orientados a viver. E o nosso ensino é sempre voltado para a santidade, é sempre voltado para que o homem, a mulher reconheça que Jesus é o Salvador. E também a Bíblia ela nos ensina que a palavra ela pode limpar. Quando Jesus fala dele, ele sendo a palavra, e a própria Bíblia fala que a palavra de Deus ela é inspirada, toda a Escritura. Não é só o Novo Testamento, nem só o Antigo Testamento. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Você crê assim? Amém. Então vamos ler um pouco aqui do texto de Esdras, né? Ou Esdras, como queira. Se estiver na Bahia, em São Paulo, pode mudar o som, né? Vou falar aqui de Esdras, né? Capítulo 7. Por que o livro de Esdras, irmãos? É porque a gente precisa manusear a Bíblia, irmãos. Não ficar só num livro, só num... Né? A gente precisa de tomar conhecimento, de entender, né, a palavra de Deus. Nós temos aqui tem mais lá dentro, tá bom? Louvado seja Deus. Então eu quero fazer com uma leitura rápida, né? Não vou ler o texto todo porque ele é muito grande, mas eu vou começar do capítulo 7, do versículo 10, que diz assim. Você pode se preparar aí para nos acompanhar, né? E antes eu já quero falar o porquê dessa leitura. A gente vê muito falar de Israel, quem não é crente tem uma percepção de outra maneira, mas nós sabemos como a nação de Israel, ela começou e por que que ela começou e por que que ela está aí e ninguém vai conseguir destruir a nação. Sabe por quê? Deus é com esse povo. Deus preservou esse povo. Deus fez essa nação porque é o projeto para a salvação. Louvado seja Deus. E esse povo ele tem enfrentado muitas coisas, né? Vou abreviar aqui, ele tem passado por muitas situações, né? Eles têm sido muito desobedientes a Deus, né? Em toda a sua jornada, desde que foram criados, desde que saíram do Egito, já começaram a murmurar, entraram na terra, foram beneficiados, mas mesmo assim eles se voltaram, eles não quiseram que Deus reinasse sobre eles, pediram que Deus desse um rei para eles, como as demais nações, sendo que Deus cuidava deles. Teocracia, ser dirigido por Deus, Deus ser o rei. E esse povo disse, não, nós não queremos não. Nós queremos ser igual às outras nações, queremos ter um rei. Deus chama o profeta e diz, ó, fala para eles como é que vai ser quando eles tiverem um rei. O profeta vai lá e fala para eles, diz, ó, vocês querem um rei? Samuel vai lá e diz, olha,
Um rei é assim, ó, vocês vão trabalhar para pagar impostos, vocês vão ser isso, vocês vão ser isso, vocês vão pagar os luxos do rei, vão pagar os perfumistas dos reis, vocês vão, povo, não, mas nós queremos um rei. Aí eu disse, então, vai um rei aí para vocês. O rei vem, não cumpre aquilo que Deus quer, Deus vai, levanta outro homem chamado Davi, Davi fica como rei, faz a vontade de Deus, levanta aquele povo, né, que já tinha tropeçado de novo, depois que entraram na terra prometida, lá em Josué, se desfrutaram, viveram vida boa com Deus, mas depois se desviaram dos seus caminhos. Aí vem o livro de Juízes para ensinar que o povo perdeu o rumo, cada um fazia o que queria. Aí Deus traz o rei, né, que é Saul. Depois vem Davi, Davi morre, assume seu filho Salomão, já vai fazer aquilo que não é o que Deus quer, divide Israel, Israel em vez de um vira dois, reino do norte e reino do sul, Judá e Israel, né? E Judá, Israel é o reino do norte, e Judá é o reino do sul, Judá com 2 tribos, Israel com 10. Vira 2 povos. Mas o que é interessante, irmãos, o propósito de Deus não era o povo, o propósito de Deus não era as tribos, o propósito do povo, o propósito de Deus para aquele povo era que eles viessem mostrando para as nações que o Deus deles era o Criador dos céus e da terra. Para que eles mostrassem para os povos das nações vizinhas da sua época, para que eles mostrassem que Deus tinha tirado eles de uma escravidão, tinha feito eles uma nação, para que eles obedecessem e pregassem o nome do Senhor. Mas aí eles se desvirtuaram. Vieram os reis, cada um fazia o que queria, idolatria, nunca obediente a Deus. Poucos reis de 40, né? Provavelmente só 6 ou 5 foi mais ou menos. O resto foi tudo ruim. Tanto em Israel como em Judá. Mas Deus é bom, irmão. Deus precisava de preservar a nação, porque era desse povo que vinha Jesus. Só isso. Deus precisava. E o povo, né? Deus vinha sempre avisando para o povo, olha, vocês vão ser levados, levantou profetas para avisar para eles. Vocês não querem obedecer o meu nome, não querem fazer a minha vontade, vocês vão ser entregues para o povo estranho e vão sofrer. Levantou o profeta Jeremias, já tinha levantado Isaías antes. Depois levantou o profeta Jeremias para dizer que a nação seria escrava por 70 anos. E Jeremias pregava, mas o povo não ouvia. Reino do Norte e Reino do Sul é o mesmo Israel, só defendendo os nomes, mas é a mesma nação que foi separada lá atrás. Mas já havia a promessa de que a nação ali ia passar pelo cativeiro, mas que ela ia retornar. Mas por que estou lendo aqui o profeta, né? Estou lendo aqui o escriba no livro de Esdras? Para quê? O que tem a ver o Esdras, o escriba, com essa história? Olha o que diz aqui. Eu vou ler novamente, vou ler aqui para os irmãos ver. Esdras, capítulo 7, né? Versículo 10. Diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes é o rei dos reis, o sacerdote Esdras e o escriba das leis do céu, paz perfeita.
por mim se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazer a inquisição em Judá e em Jerusalém. O versículo é grande, mas aqui é só para que os irmãos possam entender o assunto. Esdras, ele era sacerdote. Esdras, ele era, o sacerdote, era um copista, copista, um escriba, era aquele que era o escrevente ali das leis de Deus, as leis do Senhor, e ele também fazia o trabalho do rei como escriba. E nós sabemos que Israel foi parar no cativeiro. Ele foi cativo, levado para a Babilônia. É interessante que muitos, talvez os que não estudam, mas aqueles que estão mais atentos ali à palavra, vai entender que o primeiro que foi levado cativo foi Israel, o reino, do norte. Foi o primeiro que foi levado cativo, 605 a.C. Os assírios levou Israel cativo. O tempo passou, ficou a nação de Judá ali, não observou, continuou nos seus pecados, continuou nas suas vidas de qualquer jeito, desobedecendo a Deus. Talvez eles acharam que eles não iam, mas vem para eles o julgamento. Louvado seja o nome do Senhor. Quem levou Israel cativo foi os assírios. Quem levou Judá cativo foi a Babilônia, foi o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ele era perverso, ele era terrível. Ele veio a primeira vez em Judá, pela primeira vez que ele veio, ele levou cativo, muitas pessoas, levou profetas. Nabucodonosor, ele veio em Judá e pela primeira vez ele levou quem? Daniel e mais alguns judeus. Passou-se o tempo, ele voltou novamente, ele veio a segunda vez. Da segunda vez ele veio, e da segunda vez agora ele leva mais 10.000 e leva o rei. Levou o rei Joaquim, levou o rei Zedequias. Ele vai embora. Ele vem uma terceira vez, irmão. Aí na terceira vez ele acaba com tudo. Ele derruba o templo, as paredes, ele arrasa, acaba com Israel. Leva para a Babilônia, O assunto é muito interessante. E o que acontece, irmãos? O povo está lá, escravo na Babilônia, como Deus tinha falado que ia levar eles 70 anos. E foram mesmo levados. E o povo está lá na sua vida, sofrendo, passando por algo, Porque não tinha templo para adorar a Deus, não tinha como, fazer ali o seu sacrifício, mas estavam ali. Mas Deus, irmãos, ele provê todas as coisas. Deus, ele cuida de todas as coisas. Olha que interessante. Na Babilônia, lá mesmo, nasce Neemias. Na Babilônia, provavelmente também nasce Esdras, o escriba. Interessante como é que Deus faz. Tanto Neemias trabalha para o rei, é o copeiro, é outro livro, mas está junto aqui os dois. Como Esdras também trabalha para o rei. É assim que Deus trabalha, irmão. E nós precisamos entender que as escrituras é um conjunto da palavra de Deus, que a gente vai compreendendo cada dia os propósitos de Deus.
Os propósitos de Deus, o cronograma de Deus, o que Deus falou que vai ser, irmão. Não tem homem, não tem governo, não tem ninguém. Ninguém é maior do que Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esta leitura para nós é somente para engrandecer, para a gente entender quem é Deus, como Deus trabalha na história, como Deus trabalha na sua vida e o que Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o livro de Esdras, o livro de Neemias, ele é nada mais para completar a história de Israel. Já pensou se Israel acaba na história, vai para lá, fica escravo e não tem nenhuma história para nós dizer o que aconteceu? Mas aqui Deus está dizendo através do escriba, do sacerdote Esdras e do copeiro Neemias, que se tornou governador, né? Deus está mostrando para nós como ele pode fazer e como é que foi o fim de Israel. O fim do cativeiro em Israel. Esse livro foi escrito para isso. Muita gente olha mais para aquele livro, é um livro histórico. Ele foi escrito para mostrar justamente essas coisas. E Deus levantou esse homem com conhecimento. O coração dele era buscar a Deus. Você leu o texto comigo no versículo 10. Ele era poderoso nas escrituras. O homem tinha um conhecimento tremendo. Mas, aqui onde a gente leu, você percebe que Deus chama ele, Esdras, aliás, o rei Artaxerxes, né? Eu não vou ler porque é muito distante para os irmãos entender, mas se os irmãos ver a primeira parte do livro do Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, é uma parte da história. Mas do 7 ao 10, que é o fim do Esdras, é para completar a história. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmão? Do capítulo 6 para o capítulo 7, irmão, a distância ali é 58 anos, não percebe. Quando você está lendo, você não entende, você não estuda, você não percebe, não está ali atento àquilo. Mas a diferença ali é muito grande. Porque ali já se passou o rei Ciro. No capítulo 1, você vai ver que no primeiro ano do rei Ciro, da Pérsia e tal, isso é o capítulo 1. Mas não vamos misturar aqui não, vamos direto para o Esdras aqui. Então, o governo, irmãos, da Pérsia era diferente da Babilônia. Agora quem estava no poder era a Pérsia. O rei era Artaxerxes. O tempo já tinha passado. E Artaxerxes era o rei mais poderoso de todos os tempos. Foi ele. Porque ele governava, ele tinha ganhado a Babilônia. Olha só como Deus faz. Olha o projeto de Deus. A Pérsia já tinha subjugado a Babilônia. A Babilônia aqui não mandava mais nada. A Babilônia também era subjugada à Pérsia. Então Artaxerxes era o governo que governava tudo, até próximo da África. Todo o domínio era dele. Ele era o todo-poderoso. Aí ele vê que ele já tinha mandado Neemias. E agora ele vê aquele homem que era dedicado na lei, na leitura e ensinar. Um homem sábio. Irmãos, se você misturar aqui, eu quero falar um pouco de Hebreus, só para falar de homens, né? De homens de Deus. O escritor dos Hebreus tem uma passagem que ele diz que Deus teve homens na terra, que a terra não era digna de receber esses homens. Eu imagino que esse era um homem desse, sem muito alarde, sem muito barulho. E o rei Artaxerxes chama ele e envia ele para Jerusalém. É o que está escrito aqui no texto, do que eu li do capítulo 7. Para que ele fizesse o quê? Para que ensinasse a lei, irmão, para os judeus que tinham voltado do cativeiro para a sua terra. Vocês já imaginaram isso? Um homem ímpio mandar isso? E aqui ele chama Esdras e diz, olha, né? Ele vê que Esdras era um homem
preparado o seu coração, versículo 10, para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Era um jurista também, pelo jeito. E aqui nós podemos ver que Esdras, ele vai até Jerusalém, ele vai até Neemias, né, para ver como o povo estava. Aqui ele fala no capítulo, no versículo 13, 14, né, ele fala para fazer uma inquisição, né, uma inquirição, né, uma investigação em Judá, conforme a lei do teu Deus. Olha, Esdras, vai lá para ver se o povo está andando conforme a lei do teu Deus. Um homem preocupado, irmão. O rei totalmente diferente, porque, como eu falei, a Babilônia, ela pegava seus... O pessoal era para torturar, era para maltratar. E a Pérsia já era diferente, ela dava liberdade. Quando ele manda Esdras ir, ele diz, olha, você pode levar quem quiser. Ele não disse, ó, o povo não pode sair daqui não. Ele fez totalmente diferente do que Faraó fez lá, queria pegar o povo, prender, deixar lá. Né? Porque a Babilônia, ela era tipo um aculturamento. O que é que a Babilônia pegava? Ela pegava as pessoas, subjugava para que nelas fosse imposta a cultura deles. Aqui não, a Pérsia deixava o povo livre. Já vai vendo que a liberdade ela tem tudo a ver com Jesus. Jesus não oprime ninguém. Jesus não segura ninguém. Tem gente que fala, mas por que fulano estava na igreja? Ele foi porque ele quis, irmão. Não vem dizer, porque ele não vigiou, vacilou. Então, é assim. Palavra dura, mas é uma realidade. Você presta atenção. A gente sabe, o pessoal trabalha no domingo, né? Está gravando, né? No domingo, quem está em casa está ouvindo. No domingo, você vê aqui, não tem, o pessoal que não canta, você até nervoso, porque a igreja fica lotada, não tem nem vaga para cantar. Mas na semana, cadê os cantores? Não tem ninguém para cantar. Vem aqui no domingo, não tem nem lugar para sentar. Mas é assim mesmo. Mas aí, o que eu quero falar com isso? Deus, né, levanta aquele homem e o homem fica preocupado com a nação, porque Deus já tinha colocado no coração do rei Sírio lá atrás, há muitos anos, que essa nação, ela seria reconstruída. O seu povo ia voltar a ter o seu templo. Esse seu povo ia viver tempos de paz. E presta atenção, que muita gente ficou tão bem de vida na Babilônia, como escravo, criaram os negócios, tiveram vida próspera, nem quiseram mais voltar para Israel. É assim que Deus faz. Escravos viraram patrões, viraram, né? E aqui, continuando a história aqui do Esdras, o rei disse para ele, olha, você vai, nós vamos te dar dinheiro. Pode continuar lendo o texto que você vai ver aí, do versículo para frente, do 15, do 16, prata, ouro, província. E o rei disse para ele, olha, você vai, o tesouro do reinado vai bancar tudo para você. Irmão, quando Deus manda, não se preocupe com dinheiro, não. Ele provê todas as coisas. A gente fica preocupado, como vai ser, como será? Olha que o rei disse, não, você vai, o império vai bancar tudo, a sua viagem, todo mundo, né? Eu vou adiantar aqui, irmão, porque vai todo mundo, mas não se preocupe não. E Esdras, ele partiu, né? Portanto, comprarás com dinheiro, novilho, e foi dando para fazer de sacrifício, para a casa de Deus. Aí você vai ler até o versículo, depois você lê em casa, que eu vou adiantar. E ele foi fazendo aqui a sua viagem. O que é que eu quero entender aqui, irmão? O que é que eu começo a entender? O que é que essa carta tinha? Quais eram os princípios desta carta? O que eles precisavam? Eles tinham um propósito. A primeira ideia dessa carta que ele deu, Artaxerxes deu, é que ele tinha um propósito. Ou seja, se você vai para um lugar,
Você precisa saber, você precisa de ter um propósito. Aqui vamos fazer um adendo aqui, colocar com um paralelo com a nossa vida. Porque tem muita gente, irmão, que ele anda disperso por aí. Crente mesmo, estou falando de crente. Ele anda disperso por aí. Para onde você vai? Ah, não sei. E como vai ser quando chegar lá? Ah, não sei. Deus proverá, irmão. Não é bem assim, né? Ah, o que você vai fazer? Não sei. Ah, chegando lá eu vejo. Ah, eu vou analisar como é que acontece. Não, irmão. A vida do cristão não é assim, não. Ele tem que ter propósito. Quando o rei disse para ele, ó, você vai sair, vai levar todo mundo, nós vamos pagar tudo, o império vai pagar tudo, eu vou dar carta para você, ninguém vai mexer com vocês no meio do caminho, não. Onde vocês passar, vocês não vão pagar impostos. E ele foi. Sabe quanto tempo durou a viagem, irmão? 5 meses. Da Babilônia, está aí na palavra, para Jerusalém, 5 meses. Mas por que demorou tanto? Irmãos, era muita gente. Quando você vê lá a genealogia aqui do capítulo 7, do 8, você vai ver quanta gente era. Era 901, 800, era muita gente. E criança, 5 meses até chegar em Jerusalém. E qual era o princípio também dessa carta? Tem aqui o segundo. Era um avivamento. Aquele povo, ele tinha que ser avivado. Você viu aqui, tinha boi, tinha carneiro, tinha tudo, tinha que fazer sacrifício. Era para ter um avivamento, né? E a gente sabe que todo avivamento, irmão, se ele não for um avivamento real, ele não perdura. Ele, em vez dele ser um avivamento, né? Ele se torna, sabe o quê? Um movimento. Você vê nas igrejas, por aí, o povo pula, canta, chora, tal. No outro dia não mudou nada. Ah, irmão, eu fui lá não sei aonde, pulei a noite inteira. E aí? Semana que vem, enganando alguém, mentindo, fazendo um negócio e não cumprindo. Essa palavra não foi avivamento. Isso não foi avivamento. O avivamento, irmão, ele transforma a vida do homem e da mulher. O verdadeiro avivamento, ele tem que ser transformado. A vida dele tem que mudar. Não pode. Paulo, quando ele escreve uma carta, ele diz, olha, tal de vós foste vós. Vocês roubavam, vocês mentiam, mas hoje não. Vocês foram lavados pelo sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Deixa eu adiantar aqui a carta. Louvado seja. Providência, opressão, né? Eles não iam sofrer. Por onde eles passassem, não ia pagar imposto, o rei já tinha dito aqui. Eles iam ser bem-sucedidos, ninguém, né? E quando você vai ler um versículo aqui, eu achei muito interessante, porque Esdras, ele disse aqui no capítulo 28, conforme a sabedoria do teu Deus, né? Eu vou aqui falar um pouco aqui que Esdras falou que ele ficou com vergonha porque ele não pediu a proteção militar que o rei deu para ele. Quando o rei disse, ó, vou dar uma proteção para você, ele falou, não, não precisa não, meu Deus cuida de mim. Aí depois ele disse, meu Deus, eu podia ter aceitado, né? Aí ele disse, mas eu creio, meu Deus cuida de mim. Eu vou chegar lá em Jerusalém, aleluia. Uma viagem, irmão, de 5 meses e não aconteceu nada na vida dele. Por quê? Porque Deus proveu tudo para ele, né? Que nós vamos aprendendo aqui, irmãos. Esdras, ele não era só um escrivão. Ele não era só um sacerdote. Ele era um líder. No versículo 25 aqui, do capítulo 7 que eu li, né? E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regadores e juízes que julguem todo o povo que esteja da além do rio, e todos os que sabem as leis de Deus, e os que os não sabem, os farei saber. Louvado seja Deus. Ou seja, ele era um líder. Deus disse para ele, né? O rei disse para ele, olha, você é sábio. Chega aí, você divide. Todo líder, irmão, ele tem que saber dividir as tarefas. Tem líder que ele não sabe dividir nada com ninguém. Ele quer fazer tudo sozinho. Só ele sabe fazer. Só ele sabe cantar. Só ele sabe pregar. Só ele, não, irmão, não é assim não.
curso para liderança não, mas todo líder precisa, irmão, aprender a delegar poder, a saber. Não é porque se eu deixar alguém fazer alguma coisa, vai tomar o cajado da minha mão. Não, não é assim não. E ele era um líder, né, que sabia fazer as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou aqui adiantar, irmãos, porque é muito importante, né? Uma palavra branda, calma, né? Mas é uma palavra que surge efeito. Essa palavra foi Deus que me deu. Essa palavra está no meu coração. Não está uma semana, não está um ano, não está um mês. Foi hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Esdras ensinava a palavra, né? Estava no livro da lei. Agora nós vamos para onde? Capítulo 8 de Neemias. Oh, glória. Mas eu termino no horário, irmão. Pode ficar tranquilo. Capítulo 8 de Neemias, né? Irmãos, Esdras chega junto de Neemias. O que era que Neemias poderia ter feito com ele? Poderia ter chegado para ele e dizer assim, olha, o que é que você vem fazer aqui, Esdras? Aqui já está tudo pronto. Porque Deus já tinha mandado ele antes, Artaxerxes já tinha liberado para ele antes, para ele fazer algumas coisas lá, ele já tinha levantado o muro, já tinha levantado sinagoga lá, já tinha gente, já tinha juízes, já tinha tudo. Aí Esdras podia chegar, aí Neemias podia chegar para Esdras e dizer, o que é que você veio fazer aqui? Tem lugar para você aqui não, já está tudo pronto. Mas não, irmão, ele acolheu. É assim, irmão, quando chegar alguém mais sabido do que você, mais inteligente do que você, deixa ele te ajudar. Não é, ele é mais sábio do que eu vou ter que ficar, cuidado com ele. Nossa, ele sabe muito mais do que eu. O pessoal gosta mais dele do que eu, irmão. Tem líder desse jeito. Se chegar alguém melhor do que ele, prega melhor do que ele, canta melhor do que ele fica com picuinha ali, querendo fazer divisão, querendo... Neemias disse, não, agora chegou um que sabe mais do que eu. Aleluia, chegou o escriba, chegou um homem sábio da lei de Deus, chegou um homem que vai conduzir o povo, entregou tudo nas mãos de Esdras para que Esdras ali manifestasse, né? Tudo que Deus tinha colocado. Irmão, o homem, a mulher tem que ter visão de Deus. Tem gente na igreja, agora não vai sobrar não, tá? Tem gente na igreja que é assim, irmão. Não pode chegar ninguém que canta melhor do que ele, se prega melhor do que ele. Ele já quer cortar a pessoa. Aqui está um exemplo. Neemias, ele foi com autorização do rei, ele foi com carta do rei para fazer o que ele quisesse lá. E depois o rei manda Esdras e foi recebido a mesma coisa. Quando chegou, Neemias disse, não, agora é com você. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Entregou para ele. E agora, o que é que Esdras faz? Agora já estamos no capítulo 8 de Neemias. Pode ver que os dois estão juntos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou para o 10 logo para adiantar, né? Aí, aquele povo que já estava lá, Esdras, aqui nós estamos dentro do livro de Neemias, capítulo 8, né? Chegando o 7º dia do mês, né? Em Israel, na sua cidade e tal. Olha, irmão, depois que Neemias chegou, depois que Esdras chegou em Israel, em Judá, ele chegou no 5º mês, já era o 7º, passou 2 meses. Por que passou 2 meses? Será que ele estava preparando o povo? Será que ele estava preparando os sacerdotes? Não, ele já levou os homens pronto. O escriba Esdras já levou todo mundo pronto. Ficou 2 meses ali se preparando, mas talvez o lugar, e aí juntou todo o povo, aí agora que vai acontecer o essencial do livro de Esdras. Quando você lê o livro de Esdras, você parece que não tem fim, mas ele tem um fim. O fim dele é aqui. A conclusão do livro de Esdras, para mim, ele está aqui, no capítulo 8 do livro de Neemias. E veja o que aconteceu. Louvado seja ele. Esdras ensina a palavra. Isto é agora no livro da lei, no capítulo 8. Né? Ele saiu no 1º mês, chegou no 5º e no 7º. Né? Aqui que precisamos dar valor.
ao ensino da palavra. Louvado seja Deus. Agora Esdras reúne o povo para ensinar. O que é que ele vai ensinar esse povo? Diz a Bíblia aqui no versículo 5, 8:5 de Neemias. Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo os olhos se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. O povo agora foram adorar a Deus. Aquele povo que era um povo totalmente disperso, que ficaram na Babilônia, agora ele se encontrava em Judá, louvando a Deus. O seu coração agora era outro, já tinha mudado, as coisas tinham mudado na vida deles, né? Por isso, irmão, que nós devemos valorizar o ensino bíblico, o ensino da palavra. Devemos ser edificados, arraigados na palavra. Para quê? Para quando as tribulações vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, você não ser levado por qualquer vento de doutrina. A nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O fundamento aqui é esse. Louvado seja Deus, o povo aqui adorar, né? Precisamos valorizar aqui o ensino da palavra. E o povo chorava de tristeza. O povo, versículo 9, né? Vamos para o 9 aqui. Neemias e o sacerdote Esdras e o escriba e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmãos, aqui era a graça na vida, né? Aleluia, é o poder na vida. Poder não é só pular não, irmão. A gente vê tanta gente pulando, faz não sei o que, no outro dia está aí fazendo coisa que não deve. Ô glória, essa aqui veio do céu, agora quente. É, irmão, a vida cristã, ela é arraigada, ela é fortificada pela palavra. É o Espírito Santo que dirige o homem, a mulher. Louvado seja Deus. Não é levado por qualquer vento de doutrina. Vem uma com a moda, ele muda para lá. Vem outra ali, ele muda para outro lado. Não. Aqui diz a palavra, o povo começou a chorar, o povo começou a se lamentar. Aí, o que que o profeta, o que que o sacerdote diz? Não, isso aqui não é o momento não. O que você fez lá, você vai pagar em outro lugar. Aqui é para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Esdras, né, leu o livro da lei. Olha que interessante. E todo o povo chorava. Por quê, irmão? Por que será que quando ele leu o livro da lei, todo o povo chorava? Porque ali tinha o poder de Deus. Tinha o Espírito de Deus. Naquela época o Espírito Santo não era para qualquer pessoa. Qualquer que eu falo não é no sentido diminutivo, não. Qualquer número, tá? Não era para qualquer um, não. Era só para quem Deus escolhia. Rei, sacerdote, profeta e aqueles que Deus quisesse usar. Mas hoje não. O Espírito de Deus está aí para todos aqueles que querem. E a gente tem dificuldade de entender isso aqui. Então a palavra de Esdras, que Esdras leu no livro da lei, o povo chorava ouvindo a palavra da lei, aí no versículo 9. E ele disse, não chora. Não é chora de tristeza, chora de alegria no Senhor. O Senhor, Ele é a nossa força. Aleluia. Para um povo, irmão, que não tinha esperança, um povo que tinha pecado, um povo que não tinha, não podia esperar em mais nada. Agora o povo estava se alegrando no Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui está um ensino bíblico, né? Que comprova que os ensinos, né, que nós devemos entender é a obra do Espírito Santo na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor.
aqui é o Espírito Santo, né? Na época lá de Moisés, né? Quando a palavra era ministrada, o arrependimento, que era de 9 em 9 anos, né? Era diferente. Mas agora, a lei era outra. Agora era a lei do Espírito. Não tinha, na época de Moisés, não tinha os profetas, né? Não tinha os livros históricos ainda. Não tinha, não existia. Ketuvins, né? Aquelas palavras gregas lá. Mas agora, irmão, agora tinha o Espírito Santo na vida do povo. Aquele povo tinha sido renovado. Então eu quero aqui finalizar a minha palavra dizendo do que Deus pode fazer na vida do homem, na vida da mulher, né? Você pode correr onde você for, você pode ir para onde você for, mas a maior dádiva contra o pecado é Jesus Cristo. A maior dádiva para o perdão dos pecados é o sangue de Jesus. E por que essa história toda, irmão? Porque Deus precisava de reestruturar esse povo. É o que eu te falei no começo aqui, é o que eu falei para a igreja. Porque Deus, a história tinha acontecido, o povo estava escravo. Se Deus não levanta esses homens, que já era um projeto de Deus, Neemias, levanta Esdras, um sacerdote, um copeiro que se tornou governador para dirigir o povo. Em todo momento, irmão, o povo precisa de um líder. Seja na igreja, seja na empresa, seja no palácio, tem um líder. Se é o rei, ele tem um copeiro, que era o Neemias aqui. Então, que nessa noite fique a palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus preparou todas essas coisas, a nação de Israel, para trazer o Messias, para trazer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A finalidade toda era essa. Israel se dividiu lá no começo, 2 nações, 2 povos, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Agora voltou a tornar-se um povo só. Voltou a ser um povo só. Mas ficou sem ser uma nação. Mas graças a Deus, em 1948, Deus levanta um homem que estava lá e deu um voto. Com o voto dele, Israel voltou a ser nação. Figurar entre as nações, Oswaldo Aranha, 1948, a figueira está começando a florescer. Aleluia! A figueira está florescendo. Isso significa que Jesus vem para buscar a sua igreja. Que Deus vos abençoe, irmãos, em Cristo Jesus. A hora passa, mas é bom mesmo que a hora passa, que se aproxima a vinda de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Agradecer a Deus nesta noite pela sua presença, pela palavra, né? Quando a gente começa a falar, parece que vem mais, né, irmão? Mas está na hora de parar, né, pastor? Não pode, né? Eu até falei para o nosso irmão dar uma palavra, né? E ele falou sobre Jesus. E eu ia falar também aqui de Jesus. E aqui ficou um complemento de uma palavra. E fica nessa noite essa palavra para o seu coração. Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Ele começou a trabalhar lá quando o homem pecou a primeira vez, né? Começou lá e vem andando perante a história. Pega um homem, de um homem ele faz uma nação, de uma nação faz 2 povos, depois vira um. Depois virou um povo mais precioso, que é a igreja. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aqui os avisos, irmão. Sexta-feira, culto de ensino. Sexta-feira, culto de quê mesmo? Culto do clamor. Aleluia. Está aqui, irmão João Vitor. Está ali o nosso dirigente do culto. E sexta-feira, culto do clamor. E sábado, que temos sábado, irmãos? Santa Ceia na nossa sede lá. Sábado. Domingo de manhã, nossa escola dominical aqui. E à noite o culto com as irmãs. E toda a igreja venha ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês aqui, irmãos, né?
irmão Lene e Luiz Carlos, né? Convidado da irmã Elisângela. Que pensa? Muito bom. Como vamos dizer para o nosso irmão mais uma vez? Seja bem-vindo em nome de Jesus.